Bom, gente, boa tarde, senhoras e senhores. Gostaria de convidar o vereador Leandro Sena. Muita alegria estar presente aqui conosco depois de uma quarentena, vencendo aí o Covid. Felicidade muito grande, vereador, de tê-lo aqui presencialmente conosco. Cumprimentar o vereador Isaías Ribeiro, cumprimentar o nosso convidado de hoje, o senhor Paulo César Pereira, da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Goiânia, seja bem-vindo. Nosso relator, vereador Ronilson Reis, vereador Bruno Diniz, também o nosso vice-presidente da CEI e da Enel, vereador Juarez Lopes, senhoras e senhores, cumprimentar também os que estão nos acompanhando de forma híbrida, especialmente o nosso próximo convidado também, o senhor Tiago Ordones Rego Bicalho, que é coordenador do Núcleo de Defensorias Especializadas de Atendimento Inicial da Defensoria Pública do Estado de Goiás, que está de forma remota. Senhor Tiago, um prazer muito grande o senhor estar conosco. Cumprimentar também todos os demais que estão aqui, o Assis, o Donizete, o Fernando, a Graça, o senhor Elias Menta, o Tiago Henrique, a Anja Cristina, o Keiber, todos vocês que estão nos acompanhando de forma remota, mais esta reunião da Comissão Especial de Inquérito para avaliarmos os serviços prestados aqui no município de Goiânia. Como está o meu amigo e companheiro vereador Djalma Araújo, senhoras e senhores, seguindo para que a gente seja bem breve, como é o nosso objetivo, nós também queremos informar a todos vocês que a partir de hoje, todas as oitivas serão neste plenário, para inclusive cumprirmos aqui o distanciamento, permitir que as pessoas possam ficar de forma tranquila, e aí a gente desfruta também de uma maneira muito boa da estrutura de comunicação que a Câmara tem, que é uma bela estrutura que nos ajuda aqui. Senhoras e senhores, eu gostaria de solicitar ao nobre vereador Ronilson Reis que lesse a ata da sessão anterior. Boa tarde, senhoras e senhores. Ata da 8ª sessão da Comissão Especial de Inquérito instituída para investigar as irregularidades no serviço prestado pela Enel Distribuição de Goiás, no município de Goiânia, instalada pela portaria de número 004, de 30 de abril de 2021, requerimento 669 de 2021, dia 15 de junho de 2021. Aos 15 dias do mês de junho do ano de 2021, na sala das reuniões das comissões da Câmara Municipal de Goiânia, foi aberta às 14h40 a reunião ordinária da Comissão Especial de Inquérito instalada para investigar as irregularidades nos serviços prestados pela Enel Goiás. Estavam presentes os vereadores Mauro Ruben, Juarez Lopes, Bruno Diniz, Marlon dos Santos, Rafael da Saúde, Léo José. Também participaram de forma remota os vereadores Jefferson Abel e Leandro Sena. Representando a companhia investigada, estavam presentes o advogado Lúcio Flávio e o senhor Marco Henrique Pavan, além da testemunha rolada. O relator da CPI da Enel na Alego, deputado estadual Cairo Salim, do PROS, e assessorando a comissão os servidores da casa, Larissa Riveli Rodrigues Zaratim, Eliomar Pires Martins e Leandro Fonseca de Souza. Infere-se que um ilustre vereador Anselmo participou do final da reunião. Diante da impossibilidade de comparecimento do vereador Ronilson Reis, o vereador Bruno Diniz assumiu a relatoria de forma interina. O presidente o vereador Mauro Rubem iniciou os trabalhos e solicitou ao vereador Bruno Diniz a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovado por unanimidade, sem ressalvas. Em seguida, iniciou-se a oitiva da testemunha Cairo Salim, que fez alguns apontamentos relacionados à qualidade de serviço prestado pela companhia investigada e apresentou uma via de inteiro teor do relatório da CPI da Enel na Alego. Bruno Diniz solicitou que a assessoria da comunicação providenciasse uma cópia do relatório a todos os membros. Além disso, a testemunha Cairo Salim sugeriu que a comissão arrolasse um representante do Inmetro para enriquecer o conjunto probatório que instrui a CEI. A oitiva, na íntegra, estava disponível através do link no YouTube. Caminhando para o final, Juarez Lopes ratificou o requerimento apresentado por Ronilson Reis na primeira sessão,
que solicita a essa Casa de Leis a disponibilização de um canal para que o cidadão possa contribuir com o trabalho investigatório, denunciando os problemas enfrentados com a companhia. Por fim, Mauro Rubio requereu o envio de expediente à Secretaria Municipal de Governo, Segov, solicitando o levantamento de informações sobre a regulamentação da Lei 10.550 de 2020. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, lida em voz alta e submetida aos membros. Nada tenho a retificar. Segue assinada por mim, Mauro Rubio, presidente, e pelos demais membros presentes da reunião. Muito obrigado, vereador Ronilson. Está em apreciação a ata lida. Alguma observação, vereadores? Em votação, aprovado a ata que acaba de ser lida. Muito obrigado. Senhoras e senhores, eu quero também cumprimentar o vereador Jefferson Abreu, que está aqui conosco. Muito boa a sua participação, sempre presente. E cumprimentando todos e todas que estão nos acompanhando. Senhoras e senhores, nós temos, como eu disse um pouco mais cedo, duas pessoas para serem ouvidas hoje. Nós vamos começar, já em comum acordo, aqui com o doutor Paulo César Pereira, vamos começar primeiro com o coordenador do Núcleo de Defensoria Especializada de Atendimento Inicial da Delegacia da Defensoria Pública do Estado de Goiás, o doutor Tiago Ordones Rego Bicalho, né? Agradecer também ao defensor público Gustavo Alves, que está aqui conosco, e todos que estão acompanhando. E nosso procedimento, doutor Tiago, aqui está o relator da SEI da Enel, vereador Ronilson Reis. A gente sempre abre um tempo de aproximadamente 20 minutos para a exposição, né, da sua análise sobre o nosso objetivo, a gente volta a dizer, o objetivo da Comissão Especial de Inquérito sobre os serviços prestados da Enel em Goiânia, para ver, aprofundar, né, os trabalhos relacionados aos serviços prestados, essenciais para a sociedade, a qualidade, a frequência, as interrupções que porventura tem, as reclamações da sociedade e outros problemas que nós temos aqui. Então, diante disso, já sem delongas, te gostaria de passar a palavra para o doutor Tiago Ordones, para que ele faça uma exposição inicial e, em seguida, será arguído por algum vereador aqui, algum vereador presente. Dito isso, já gostaria que a nossa técnica passasse a palavra para o senhor Tiago Ordones Rego Bicalho, da Defensoria Pública do Estado de Goiás. Senhor Tiago, seja bem-vindo à Câmara Municipal de Goiânia, aqui na Comissão Especial de Inquérito, para averiguar os trabalhos da Enel. Boa tarde a todos. Cumprimento todos os vereadores desta casa, na pessoa do seu presidente, dessa Comissão Especial de Inquérito. É um prazer novamente retornar a essa comissão, agora de modo virtual. Em outras oportunidades já estive aí presente em uma outra comissão especial de investigação. À época era uma investigação acerca dos serviços prestados pelo município de Goiânia no tocante à saúde dental, serviços odontológicos, né, um problema que lá atrás tivemos anteriormente e a Defensoria acompanhou de perto. Agora, novamente, em relação aos serviços prestados de energia elétrica em todo o estado de Goiás, a Defensoria Pública permanece atenta de todas essas questões, todas elas na qualidade desse serviço que vem sendo prestado, na frequência, né, na qualidade de todo o atendimento como um todo, nos cortes, tudo, a Defensoria acompanha tudo de perto. Antes de tratar propriamente da própria prestação de serviços de energia elétrica no estado de Goiás, gostaria de agradecer aqui a presença do meu colega, defensor Gustavo Alves de Jesus, todas as pautas que envolvem Enel, todas as pautas que envolvem direito do consumidor e que são conduzidas na Defensoria Pública de Goiás, ele é meu companheiro de luta, estamos sempre juntos, eu auxiliando ele e vice-versa. Então, antes de abrir, eu gostaria de deixar consignado isso e, eventualmente, também deixar o nome dele à disposição de vocês. Atualmente, inclusive, estamos conduzindo uma pauta bastante relevante, pauta essa trazida pelo próprio doutor Gustavo. A Defensoria Pública ela iniciou um trabalho e eu trago-vos o conhecimento desse trabalho que vem sendo conduzido
sobre a conduta da Enel quando ocorrem cortes de energia, quando ocorre a interrupção do fornecimento de energia elétrica. O doutor Gustavo, ele tomou conhecimento e conduziu essa pauta. Todas as vezes que a Enel ela realiza o corte de energia elétrica, ela, além de baixar o interruptor do padrão, do medidor, ela também ela cola um adesivo com um aviso de que aquele consumidor não deve fazer a religação, ele deve procurar a empresa. Nós constatamos que isso se tratava de um método de cobrança abusivo. Veja bem, imagina, toda pessoa que tem um corte, que sofre um corte de energia elétrica, ela tem no seu padrão afixado um adesivo. Esse adesivo acaba sendo um método bastante vergonhoso, é uma exposição desnecessária daquele que passa por uma situação de dificuldade, que eventualmente não pagou sua fatura. Graças à atuação da Defensoria Pública, graças a essa iniciativa do Dr. Gustavo, que eu participei, co-assinei junto com ele, por hora a Enel suspendeu esse tipo de situação, suspendeu a fixação desses adesivos e juntos estamos conduzindo essa pauta para verificar qual o melhor caminho de solucionar essas situações. A Defensoria Pública do Estado de Goiás, muito para além dessa pauta, tem uma atuação, para aqueles que talvez ainda não tenham um conhecimento tão claro do papel da nossa instituição, a Defensoria Pública do Estado de Goiás, ela caminha ao lado das pessoas vulneráveis, ao lado das pessoas hipossuficientes. A Defensoria Pública caminha ao lado daqueles que mais precisam. Não por isso que durante a pandemia o nosso número de atendimentos ele foi nas alturas. Infelizmente, essa situação pandêmica que atualmente vivemos deixou todos nós, deixou boa parte da população em uma situação de fragilidade, em uma situação de vulnerabilidade. Então, gostaria de trazer aqui, de enaltecer aqui o papel da Defensoria Pública, de colocar a instituição à disposição dessa comissão especial de investigação, de colocar a instituição à disposição do Poder Legislativo Municipal. Já trabalhamos, como eu havia dito, em outras pautas, em coparticipação. Esse trabalho desse Poder Legislativo Municipal de municiar a Defensoria Pública com informações é algo extremamente relevante. É algo extremamente relevante. É sempre muito importante que vocês nos tragam as pautas da população. Assim como a Câmara Municipal é a casa do povo, a Defensoria Pública também o é. Aqui prestamos assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que precisam, a todos aqueles que não têm condições de custear um advogado, aqueles que não têm condições de pagar pelas despesas cartorárias, que não possuem condições de acessar o Poder Judiciário, senão por esse serviço público e de muita qualidade, eu diria. Então, acho que a Defensoria Pública tem muito a contribuir. Desde já, também, gostaria de solicitar cópia dos trabalhos, de todos os documentos, de todas as atas, de tudo que já existe nessa comissão especial de inquérito. As conclusões finais também desse trabalho, desde já, deixo consignado que solicitamos, que requeremos a remessa de cópias, porque a Defensoria Pública ela poderá, com base nesses trabalhos de extrema relevância prestados por vocês, a toda a população, ela poderá adotar medidas tanto individuais para favorecer determinados consumidores, determinada parcela da população, como também podemos ajuizar uma ação coletiva, uma ação civil pública, e aí sim, para favorecer todo o Estado, por exemplo, todos aqueles que têm um vínculo, todos aqueles que são consumidores ou não da Enel. A Defensoria Pública está acompanhando de perto, a Defensoria Pública acompanha de perto toda essa questão que envolve energia elétrica, não só energia elétrica, mas todas as relações de consumo, mas no tocante à energia elétrica, acompanhamos todas as situações, como eu disse, não só relacionadas à própria qualidade do serviço, mas muito também em razão de como ele é prestado, de como o serviço ele é cobrado, de como essas interrupções de energia são feitas, de como as cobranças por eventuais períodos retroativos são feitas. Temos inúmeros atendimentos aqui na Defensoria Pública, acompanhamos de perto e sempre que necessário nós ajuizamos a ação em favor da empresa para favorecer sempre o consumidor quando vislumbramos, obviamente, algum direito.
né? Eu acho que essa é a minha fala inicial. Acredito que não usei dos meus 20 minutos e nem fazia questão de usá-los. Eu acho que o importante era dizer a todos vocês que, tanto eu quanto o Dr. Gustavo aqui presente, representando a Defensoria Pública do Estado de Goiás, nós deixamos à disposição a nossa instituição, à disposição dessa comissão, à disposição dessa Casa Legislativa, para que possamos entregar para a população desse Estado uma energia pública, uma energia elétrica de qualidade. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Tiago. Também estendo os agradecimentos ao doutor doutor Gustavo, que está aqui conosco. Muito importante. Sou testemunho do trabalho excepcional que a Defensoria Pública do Estado de Goiás tem feito. E agora mesmo, esse final de semana, estou acompanhando o caso dos moradores da região nossa, da região noroeste, lá ocupantes uma área da Estrela da Alva. A Defensoria Pública está lá, inclusive, averiguando o excesso que a polícia acabou tendo lá para retirar as pessoas, sem nenhuma decisão judicial, nada, né? Então, parabéns pelo trabalho. Nós aqui, eu também que componho a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal, sabemos o trabalho da Defensoria. Senhoras e senhores, após as falas do nosso convidado, doutor Tiago Ordones Rego Bicalho, eu gostaria de abrir a palavra para os questionamentos, né, dos nobres vereadores, para que nesse momento a gente pudesse ouvir e aproveitar ao máximo a presença dele nessa reunião da Comissão Especial de Inquérito. Então, o momento é oportuno para os questionamentos. Passar a palavra ao nobre vice-presidente. Abre o microfone, por favor, do vereador Juarez Lopes. Vereador Lopes, com a palavra. Nobre presidente, Mauro Rubem, quero aqui agradecer pela oportunidade, vereadores presentes, assessoria, imprensa, aqueles que nos acompanham, Pedro, todos aqui presentes. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar o doutor Tiago pela fala, pelas explicações, pela orientação, até pela informação, Tiago. Né? Eu parabenizo porque isso mostra um comprometimento da instituição na defesa das causas das pessoas que sofrem. Eu digo assim, das pessoas que sofrem. E a Defensoria tem sido isso. Parabenizar, porque, além da instituição, Vossa Excelência, no pouco que se expressa, nos deixa bem claro um defensor do direito da pessoa que a procura e da pessoa que precisa. Eu só pergunto, senhor presidente, se porventura a Defensoria nos passou algumas informações por escrito, e se não, gostaria de deixar um pedido que algumas coisas que a Defensoria pudesse nos corroborar, nos mandando por escrito informações, dados, principalmente dados, doutor Tiago, que nos mostra o tipo de serviço prestado aqui em Goiânia. Principalmente isso, dados que nos mostra o tipo de serviço prestado pela Enel aqui em Goiânia, no atendimento, no cumprimento, né, à comunidade goianiense. Isso é muito importante para nós, porque isso é que nos norteia. Eu sei que a Defensoria, num piscar de olhos, ela consegue elencar inúmeras situações, dados, informações, denúncias, que pode nos nortear e nos ajudar. E, se isso for possível, eu ficarei muito grato, doutor Tiago. É um pedido que eu faço aqui verbalmente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Já passa a palavra ao doutor Tiago, caso queira responder o vereador Juarez Lopes. Boa tarde, vereador Juarez Lopes. Obrigado pelas palavras de agradecimento. Eu as recebo com muito carinho, muita gratidão. De fato, é isso que nós buscamos mesmo. Fazemos uma defesa intransigente
de direito das pessoas que mais precisam, das pessoas que batem em diversas portas e eventualmente não recebem o mínimo existencial para uma vida digna. É isso que nós fazemos aqui na Defensoria Pública. Eu recebi o convite ontem, de imediato eu remanejei minha agenda para poder atendê-los, para poder me fazer presente, e não houve tempo hábil para documentar nada. Também não tenho conhecimento, né, do desenrolar dessa comissão. Acho importante até conhecer o processo de vocês, conhecer os atos já praticados, para poder direcionar a minha manifestação. Também, além do compromisso de encaminhar algo por escrito a vocês, né, subsidiá-los com informações úteis em relação ao serviço de energia elétrica, eu solicito também, desde já, cópia do procedimento para poder instruir a minha própria manifestação e também agradecer a presidente dessa casa em relação à atuação do final de semana. Coincidentemente, estava eu de plantão, os nossos plantões da Defensoria Pública, eles são alternados. Cada semana é um defensor público que fica responsável, é bem dificultoso, é bem trabalhoso. Ficamos de plantão 24 horas por dia, ou 7 dias na semana. E nessa semana eu tive a infelicidade de saber dessa desocupação, mas a felicidade de poder me fazer presente, porque eu me sinto muito útil, muito feliz em desempenhar o meu papel atribuído constitucionalmente para o concurso que eu passei, para a instituição que eu tanto gosto, em prol das pessoas, como eu disse, que mais precisam. Então, aproveito, inclusive, desse momento, não é o mais, pode não ser o mais adequado, porque não é a pauta, mas já deixo claro aqui a vocês a minha preocupação em relação a essas desocupações. Existe uma decisão do STF vigente impedindo desocupações do modo como essa ocorreu nesse final de semana, tarde da noite, 20 horas, 21 horas. Isso me preocupa bastante e a Defensoria Pública vai continuar investigando e averiguando essa situação. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, doutor Tiago. Nós seguimos passamos a palavra ao vereador Isaías Ribeiro e depois o vereador Jefferson Abel, que tem também questionamentos para fazer. Por favor, vereador Isaías. Muito bom dia, senhor presidente, ou boa tarde, né? Acostumado pela manhã. Muito boa tarde, senhor presidente. Boa tarde ao vereador Juarez Lopes, vereador Bruno Diniz, vereador Ronilson Reis, Mauro Rubem, está presidindo a sessão, doutor Paulo, o Leandro Sena, já foi, né? O vereador Jefferson Abel e o doutor Tiago também. E eu gostaria, senhor presidente, de direcionar também a palavra ao doutor Tiago, que é o coordenador da Defensoria... É coordenador mesmo do núcleo da Defensorias Especializadas da DPE. Da Defensoria Pública. Quero parabenizá-lo, porque quando ele diz que aqui é a Casa do Povo, e a Defensoria Pública também, eu fico muito feliz, porque nós, vereadores, né, senhor presidente, nós viemos no meio do povo, né? O povo que nos elegeu e nos colocou aqui. E nós estamos aqui fazendo, então, essa ceia, realmente é em favor do povo. Mas a minha pergunta é para o doutor Tiago. Doutor Tiago, a Enel fez acordo para a melhoria da prestação de serviços? Cumpriu esses acordos? Pode nos enviar alguma cópia, alguma coisa? O senhor tem como nos responder a respeito disso? Se a Enel fez algum acordo para a melhoria da prestação de serviço? E se cumpriu, né? Se pode mandar alguma coisa para a gente? Seria a primeira pergunta, doutor Tiago. Doutor Tiago. Sim, boa tarde, vereador Isaías. De antemão, pela proximidade com a qual eu fui convidado para essa reunião, eu não tenho essas informações, eu posso levantar, né? Quando a gente fala em acordos, a Enel, ela tem as regras e as obrigações decorrentes da concessão. É preciso verificar se elas estão ou não sendo cumpridas, e quem faz, naturalmente, essa fiscalização e aplicação de eventual multa é a própria ANEEL. Em relação a demais outras questões e ações, é difícil dizer, como eu disse, de modo imediato, porque existem diversas ações públicas
diversas. Algumas ajuizadas pela Defensoria Pública, outras pelo Ministério Público. É preciso fazer um levantamento do que existe hoje de obrigação, do que existe hoje de procedimento e do que existe hoje de eventual descumprimento, né? É preciso fazer um levantamento e vai ser um prazer poder analisar toda a nossa base de dados aqui para remeter essas informações a vocês. Eu gostaria, por gentileza, Vossa Excelência, ou senhor presidente, que nos enviasse, né, cópias, por gentileza. Uma outra pergunta ao doutor Tiago, em ações judiciais, a Enio, no caso, tem cumprido as decisões ou as tem postergado? Tem algumas ações, em ações judiciais, a Enio, no caso, a Enio tem cumprido as decisões ou tem postergado, no caso? Por gentileza. Em ações judiciais, desculpa, não interromper, né, Excelência? Eu vou prosseguir na minha fala, achei que tinha interrompido a sua pergunta, mas acredito que o senhor tenha terminado. Judicialmente, ainda tem sim cumprido as decisões, até porque adotamos de medidas de coerção judiciais. Uma vez, acaso ocorra algum descumprimento, obviamente pedimos a imposição de multa diária, multa mensal, enfim. É preciso que a empresa cumpra e ela cumpre sim. Nós temos, como eu disse, nós temos algumas ações civis públicas, podemos fazer um levantamento de todas elas e repassar essas informações a vocês. Acho que é isso, eu respondi a sua pergunta. Ok. A última pergunta ao doutor Tiago, senhor presidente. No caso, há estatística de processo de indenização em situações, no caso assim, de morte? E a quantidade e valores, o senhor teria essa resposta? Naturalmente, se não tiver agora... Pode. Pela Defensoria Pública, eu tenho quase certeza de que nós não temos nenhuma ação ajuizada no tocante a mortes, né? Não temos, mas isso não significa que outros defensores não tenham. É preciso fazer um levantamento, eventualmente o doutor Gustavo tem alguma ação, e também, eventualmente, essas demandas elas podem ir ao judiciário independentemente da Defensoria Pública, né? A fonte estatística não está unicamente aqui conosco, né? Nós não temos essa informação agora também. E valor de indenização também isso é uma coisa muito, já adianto que é uma coisa muito peculiar. As indenizações são fixadas pelo Poder Judiciário dependendo de várias circunstâncias. Se a vítima, tanto o dano moral quanto o eventual dano material. Isso leva em consideração circunstâncias pessoais. Muito obrigado, doutor Tiago, e parabéns pelo trabalho do senhor à frente aí da Defensoria Pública. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. É isso, vereador Isaías. Então, já imediatamente passa a palavra ao novo vereador Jefferson Abel. Som para o vereador Jefferson Abel, por favor. Presidente, Mauro Rubem, dessa SEI, meu boa tarde. Boa tarde ao nosso vereador amigo Ronilson, que faz parte dessa SEI, vereador Isaías, vereador Bruno Diniz, vereador Juarez Lopes, vereadora Leia Klébia, ex-vereador Djalma Araújo, e a todos que aqui compõem essa SEI. Antes da minha fala, eu quero aqui registrar uma reclamação aqui da Silmária, lá do Samambaia, que teve seus eletrodomésticos todos queimados devido a uma pane elétrica, Califórnia, não é isso? Residencial Califórnia, e não foi ressarcida, entrou com processo, entrou com todos os trâmites legais e não teve sequer a resposta e não teve o ressarcimento. Então, quero convidar a Silmária para na próxima reunião da SEI estar aqui, trazendo a documentação, trazendo todas as suas reclamações para a gente apresentar aqui na SEI. Queria fazer aqui uma pergunta, primeiro dar as boas-vindas ao coordenador Tiago, a essa SEI, mais uma vez, obrigado pela colaboração. Eu quero perguntar aqui a ele, quais está entre as maiores empresas que são objeto de reclamações, se a Enel está nesse rol, e quais são os tipos de reclamações, se ela tiver, referente à Enel. E, para finalizar, o que a coordenação
em que o Tiago aí está coordenando, ela tem feito para poder, de uma certa forma, dar essa resposta e qual que é a autonomia, né, dessa coordenação para que traga uma resposta rápida e, para finalizar, quais são os mecanismos que essa coordenação tem buscado para amenizar esse tipo de problema. Muito obrigado. Boa tarde, vereador. Bom, a Defensoria Pública, né, eu estou no momento ocupando um cargo de coordenação, mas sou defensor público, e a Defensoria Pública é um ente autônomo. Então, nós possuímos, por força constitucional, artigo 134, autonomia plena para adotar posturas e condutas, propor ações judiciais e medidas extrajudiciais, não somente em face de particulares e entes privados, mas contra o próprio poder público. Por isso que essa autonomia ela é tão importante, porque nós atuamos indistintamente em favor dos vulneráveis, indistintamente. Em relação a ele, eu não posso afirmar se é a empresa com o maior número de reclamações, né, em que ranking ela ocupa, né? O que eu posso afirmar é que recebemos, sim, muitos casos, muitas reclamações. A Defensoria Pública tem um canal aberto e direto com a Enel. Nesse ponto, eu posso não deixar de dizer que a Enel responde a contento a todas as nossas demandas. Ela sempre age com prontidão para responder aos ofícios que encaminhamos à empresa. Essa questão que você trouxe de um consumidor em específico, de objetos queimados, ou de qualquer outra situação que envolve o consumidor, volto aqui a reiterar o papel da Defensoria Pública, para que essas pessoas procurem a instituição para receber a nossa orientação. Conto com essa casa no sentido de orientar e educar a população em relação a esse direito gratuito de obter uma orientação jurídica, né? Porque é possível, em situações como essa, que eventualmente a pessoa vá direto ao Poder Judiciário por intermédio de juizados especiais. Eu não digo que eles não funcionam, eu não digo que eles são ruins. A questão não é essa. Mas se a pessoa ela pode contar com um profissional para elaborar uma petição inicial e para elaborar uma estratégia jurídica, certamente é um caminho mais seguro em algumas situações do que partir diretamente para um juizado especial, né? As maiores reclamações que nós recebemos, eu acho que esse foi um dos últimos questionamentos, a maioria das reclamações, elas envolvem cobranças pretéritas. A Enel, ela eventualmente identifica uma suposta irregularidade na medição, ela realiza algum procedimento, um procedimento administrativo para realizar uma cobrança pretérita. E algumas das vezes essa cobrança ela é feita de um modo que segue as normas legais, que segue as resoluções da ANEEL. E nessas situações cabe-nos educar a população e esclarecer que naquele caso propor uma ação seria uma aventura jurídica, seria um risco, sabe? Não teria chances de êxito, para não dizer que as chances de êxito seriam zero. Em outras situações nós identificamos sim algumas situações que entendemos que devem ser questionadas judicialmente. Acho que os maiores problemas são esses, relacionados a cobranças pretéritas. Também eventuais danos por interrupção, por corte, por sobrecarga, também recebemos demandas nesse sentido. Acredito que basicamente são essas. Acredito que basicamente são essas as demandas mais numerosas na instituição. Doutor Tiago, me tira uma dúvida aqui. O senhor me respondeu que praticamente todas as ocorrências são respondidas pela ANEEL. E qual que é a porcentagem de respondidas e resolvidas? Porque existe essa diferença, né? Sim. Eu acredito que a resolução de um problema não necessariamente ele contempla atender ao pedido da pessoa. A Defensoria Pública ela trabalha com a premissa do que está na Constituição e do que está nas leis. Para nós, Defensoria Pública, se a empresa, ela, nas manifestações dela,
nós notamos um enquadramento, ainda que aquela resposta não seja satisfatória ao consumidor, nós entendemos como satisfatória aquela resposta, né? Mas isso não significa e não é isso que eu estou dizendo, que as coisas estão certas, que as coisas estão boas. O que eu disse é que a empresa, ao menos ela tem uma deferência pela Defensoria Pública e pelos demais órgãos públicos, no tocante ao minimamente nos responder, né? Se não nos respondêssemos, obviamente adotaríamos medidas judiciais. Agora, não estou dizendo que as coisas não andam bem, porque os picos, as sobrecargas, os tempos, os dias e as frequências em que as pessoas ficam sem energia elétrica, isso é notável. Isso é notável, isso acontece no meu setor, no setor dos senhores e especialmente em setores eventualmente até mais longínquos, né? E é nisso que a Defensoria Pública fica atenta. Doutor Tiago, para finalizar, o senhor acabou mesmo de falar agora que é notável, às vezes, o senhor não falou com essas palavras, mas entende-se a má prestação do serviço devido a vários cenários, né? A Defensoria, ela tem um mecanismo para poder averiguar isso mais de perto ou, a partir do momento que a Enel responde, tem isso como resolvido? Não é unicamente com a resposta. Como eu disse, a Defensoria Pública ela atua tanto em tutelas individuais quanto em tutelas coletivas. Ou seja, a partir do momento que uma única pessoa procura a Defensoria Pública, com o intuito de propor uma ação judicial, por exemplo, nós averiguamos por todos os meios e instrumentos se é cabível alguma medida judicial. A expedição de ofício à Enel é somente um desses caminhos. Ele só ocorre quando o consumidor, por exemplo, não tem toda a documentação em mãos. Aí sim oficiamos a empresa. E a partir da análise de todos os documentos, e não apenas da manifestação da Enel, a Defensoria Pública ela verifica a viabilidade sob o aspecto jurídico da propositura de uma ação. Esse é um dos caminhos que a Defensoria Pública adota. Fora da atuação individual, também temos a ação coletiva, mediante conhecimento espontâneo do defensor ou mediante provocação dos cidadãos, uma notícia na mídia, provocação de uma casa legislativa, por exemplo. A partir de alguma denúncia, nós também instauramos um procedimento e realizamos investigações. Porque, obviamente, para que possamos propor uma ação judicial, precisamos de dados fáticos, precisamos de dados concretos, né? Não bastam meras alegações numa exposição, numa petição inicial. Então, basicamente é isso. Tudo que chega para a Defensoria Pública, seja por meio de ações individuais, seja por meio de ações coletivas, é objeto de investigação. Doutor Tiago, se a SEI fizer um pedido de alguns documentos, trazendo esses relatórios de resolução de respostas, é possível disponibilizar esses documentos? Sim, sem dúvida. O que a Defensoria Pública tiver de documentação e puder subsidiar e auxiliar nessa comissão, nós vamos apresentar. Então, de antemão, presidente, eu quero fazer esse requerimento para que a Defensoria mande aí essas solicitações que já foram feitas, as ações que foram entradas, as respostas para essa ceia, para a gente poder analisar. E o nobre colega que está do meu lado aqui vai usar o microfone também. Só antes do vereador Bruno, peço à nossa secretária executiva, doutora Larissa, que está inclusive colocando no chat aqui, organizando aqui os interessados a acompanhar o CEI da Enel para receber informações, já solicite já o requerimento do novo vereador Jefferson Abel e passe imediatamente a palavra ao vereador Bruno Diniz. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobre relator, vereador Ronilson Reis, todos os presentes nessa sessão plenária. Inicialmente, eu quero parabenizar o doutor Tiago Bicalho, que ficou por muito tempo à frente do posto de atendimento da Defensoria Pública, localizado nas imediações da Assembleia Legislativa, passou por lá e deixou um legado de muito trabalho. Doutor Tiago, a minha pergunta, e é uma única pergunta, diz tão somente em relação à questão das ações coletivas, porventura intentadas pela Defensoria Pública em detrimento da Enel.
Boa tarde, vereador Bruno Diniz. O volume de pessoas que passam aqui na Defensoria Pública, a quantidade de ações, a quantidade de informações, reuniões, etc., é gigantesco. Nós temos algumas ações, eu preciso fazer um levantamento e já, mais uma vez, eu reforço o compromisso. Uma das ações que, inclusive, não está mais... eu não estou mais acompanhando ela diretamente, eu ajuizei essa ação e ela está nas mãos de um colega, ela diz respeito ao tempo em que a Enel demora para fazer a religação do serviço de energia elétrica, em caso de queda, seja a natureza. Então essa também é mais uma ação que eu vou poder trazer para vocês analisarem, para vocês tomarem conhecimento, e vou trazer o andamento processual atualizado, em que situação se encontra, se Enel vem ou não cumprindo exatamente todos os pleitos ali formulados. Muito obrigado, Bruno Diniz. Bom, seguindo aqui, vereador relator dessa SEI, vereador Ronilson Reis. Senhor presidente, doutor Tiago Ordones, bem-vindo, está participando conosco aqui desse depoimento, até mesmo porque a Defensoria Pública tem o seu trabalho de grande relevância no município de Goiânia e tem prestado um serviço de excelência. Doutor Tiago Ordones, a Defensoria Pública, ela expediu uma recomendação administrativa, a recomendação administrativa 003 de 2021. Trata, dentre outros pontos, da promoção de destacamento dos consumidores que não se enquadram mais nas regras para concessão de tarifa social, em razão da desatualização do CAD único do governo federal. A Defensoria Pública ainda recomenda que o consumidor seja notificado de forma escrita pela Enel com motivo da perda do benefício e que seja comprovada ou impressa na fatura. Ela também recomendou que os consumidores com problemas cadastrais por desatualização tenham a oportunidade de atualizá-lo antes da interrupção de serviço por causa do Covid-19. Eu não sei se é conhecimento de Vossa Excelência que houve essa recomendação administrativa de número 3, agora do ano de 2021. A minha pergunta é única e simples. Se, através dessa recomendação da Defensoria Pública, se a Enel atentou-se em atender a recomendação da Defensoria Pública, atentando aos requisitos das pessoas que têm o CAD único e que muitos estão desatualizados e acabam perdendo o benefício. Essa é a minha pergunta. Boa tarde, vereador Ronilson Reis. Essa foi uma recomendação de autoria do Dr. Gustavo Alves de Jesus, que está aqui presente, coassinada por mim. Ela aborda duas questões, né? Uma delas é exatamente a tarifa social. E o que a Enel nos respondeu, a princípio, de início, é que ela segue estritamente toda a regulamentação prevista em lei e prevista em resolução da ANEEL. Isso que ela nos trouxe, o procedimento está em aberto, o procedimento está em curso. Ainda, eu e o Dr. Gustavo deliberaremos sobre alguma providência judicial ou não, né? Porque sempre precisamos passar pelo filtro da legalidade e da constitucionalidade. Não basta unicamente a nossa vontade. Eu e o Dr. Gustavo Alves desejamos, obviamente, que cada suspensão de tarifa social fosse realizada com cuidado, com respeito a esses consumidores, que são consumidores de baixa renda. A Enel alega que não faz nada que não viole a lei. Portanto, eu e o Dr. Gustavo estamos em fase de análise desse contexto para verificar a propositura de uma ação. De fato, a legislação federal exige uma atualização do CAD único. Esse CAD único precisa ser atualizado a cada 2 anos.
a importância de atualização desse cadastro, ele não se limita unicamente à tarifa social. O CAD único é um cadastro que abre portas para diversos outros benefícios sociais, de modo que, de fato, é relevante que a população faça as devidas atualizações. Lá do outro, nós identificamos essa situação e nos preocupamos muito com suspensões, porque o benefício do tarifa social ele pode chegar até 60%, salvo engano. É um percentual bastante alto de desconto na fatura, exclusivamente de pessoas de baixa renda. Então, por hora, eu não posso lhe afirmar que eles descumpriram. Eu não posso lhe afirmar. Eu e o Dr. Gustavo estamos estudando e analisando a questão para dizer, também, acredito que o senhor já tem a cópia da recomendação, mas podemos encaminhar eventuais outros documentos que fazem parte também dessa recomendação. Eu acho que é isso que eu tenho para dizer, senhor vereador Ronilson Reis. Doutor Tiago, agradeço por essa informação. Presume-se que, então, essa recomendação ela não foi atendida, porque, na verdade, trata-se de uma recomendação administrativa para melhorar a vida dos consumidores. A Defensoria Pública recomendou que seja notificado de forma escrita pela Enel qual o motivo da perda, né? E que seja comprovada ou impressa na fatura. É de grande valia, senhor presidente, uma recomendação dessa. É de forma justa e salutar com o consumidor. Se o senhor faz parte do CAD único, tem o benefício, por algum motivo ou outro, por causa de cadastro, ou por falta de atualização, Vossa Excelência perde o benefício. Então, nada mais do que justo o senhor notificar o consumidor que ele está perdendo o benefício. Ele pode tomar as medidas cabíveis para atualizar o cadastro. Então, é como a empresa vai negativar o cliente. Nós sabemos que tem que ser notificado primeiro, para depois negativar ali no órgão de defesa do consumidor, no SPC, no Serasa, no órgão de proteção ao crédito. Então, a recomendação é de grande validade e, no âmbito do direito do consumidor, mais do que justo. Então, a recomendação, entendo-se, presumo que não foi atendida. Mas eu acho que há de ser analisado, doutor Tiago. A Defensoria Pública tem que tomar as medidas cabíveis. Até porque, no âmbito do direito do consumidor, o cidadão tem que saber por que a perca do benefício, o que aconteceu. E também abrir-se uma exceção, até porque são pessoas de vulnerabilidade, da atualização do cadastro. É a questão, senhor presidente, a questão social da empresa. A empresa visa lucro, sim, mas toda empresa ela tem um fator social que deve ser analisado e está em primeiro lugar. Mas percebe-se que qualquer tipo de recomendação dessa natureza é ignorada pela empresa. Então, eu quero parabenizar a Defensoria Pública, na pessoa do Dr. Tiago Ordones, e que tome as medidas cabíveis e que essas recomendações, doutor Tiago, eu quero já solicitar oralmente, senhor presidente, mas que seja, eu vou apresentar o requerimento, que todas as recomendações referentes à Enel para melhorar a vida do consumidor, que a Defensoria envie para essa casa, para essa SEI, para que seja analisada todas as recomendações, porque eu tenho certeza, doutor Tiago, que lá na frente, no nosso relatório, vai ser de suma importância e nós iremos sim, essa SEI, precisar da Defensoria Pública, com certeza, finalmente lá no relatório, há de se tomar uma decisão a respeito da má prestação de serviço por parte dessa empresa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, relator Ronilson Reis. De pronto, já passa a palavra para o nosso vice-presidente, vereador Juarez Lopes. Doutor Tiago, Vossa Excelência conseguiu responder vários questionamentos que eu gostaria de fazer para Vossa Excelência na fala de alguns edils aqui que
se manifestaram anterior à minha fala. Eu costumo dizer que eu aprendi muito com meus pais um ditado popular, que, muitas das vezes, um bom acordo é melhor do que uma grande demanda judicial. E quem tem se beneficiado desse termo popular de forma técnica é o Ministério Público. Quando chamam uma fábrica, uma empresa, uma instituição, um governo, uma entidade para fazer um TAC. E diversas situações são criadas e a sociedade tem ganhado com isso. Podemos discordar de alguns TAC, mas precisamos compreender que eles têm sido importantes para muitas situações. Eu pergunto a Vossa Excelência, diante das reclamações, para ficar bem claro, com relação ao serviço da Enel, reclamações, denúncias, eu pergunto, não via ofício. A promotoria, em algumas situações, tem convidado a Enel para sentar, conversar, debater, encontrar alternativas. E se a Enel, ao ser convidada, se existe isso, se ela participa, se ela vem. Segundo, terceiro, é feito algum tipo de acordo, ela cumpre esses acordos? Eu pergunto, doutor Tiago, por gentileza. Doutor Tiago, seu microfone está fechado. Eu abri aqui agora, obrigado por me informar. Boa tarde, vereador Juarez Lopes. A Defensoria Pública, ela é muito cautelosa nas medidas que tomamos, muito cautelosa, para jamais agirmos sem perda da nossa credibilidade. Nós temos uma credibilidade a zelar, né? Tudo começa em uma denúncia, tudo começa em uma reclamação. Com base nisso, fazemos uma substancial investigação. Em sendo o caso de obter uma informação, sem dúvida alguma, o caminho mais indicado é o ofício. O ofício é como se fosse aquela ligação de telefone que a gente faz para perguntar alguma coisa, para buscar algum dado, alguma informação. Mas, diferentemente de um telefonema, no serviço público a gente precisa documentar, né, esses diálogos. Eles precisam ser documentados. A gente tem um dever de transparência, a gente tem um dever de informação com a população. Então, eis um dos motivos de encaminhar os ofícios em algumas situações. Agora, em outras situações, sem dúvida alguma, nós avançamos para a propositura de uma ação. Antes da propositura de uma ação judicial, especialmente de ações coletivas, que envolvem todo o Estado, envolvem toda a coletividade, cujos impactos são imensos, imensuráveis, certamente nos reunimos com a empresa. Há menos de um mês estava reunido com o Enel para tratar exatamente da questão do tarifa social e para tratar da questão dos lacres, que eu comentei aqui no começo dessa comissão. A questão dos lacres já foi por hora atendida, apesar de que acompanhamos de perto, de fato, o desfecho dessa pauta. Em relação ao tarifa social, a empresa alega que, como eu disse, que segue todo o trâmite procedimental. Nós vamos avaliar todo esse trâmite, de fato ele vem sendo seguido. Nós vamos verificar se o que a Enel faz está de fato de acordo com a legislação. Mas, respondendo aí, eu acho que a principal pergunta do senhor, nós sim reunimos sempre com a Enel, sempre que existe alguma necessidade, a gente mantém um canal direto, né? O melhor canal é o diálogo. Sem dúvida alguma, o ajuizamento de uma ação é a última medida. Antes dela, temos nossas reuniões, nossos ofícios, um termo de ajustamento de conduta, né? Porque a partir de soluções consensuais, né, isso em qualquer esfera, eu consigo uma decisão imediata de um problema. Eu consigo uma solução imediata de um problema. A partir do momento que eu ajuizo uma ação judicial, que eu entrego isso nas mãos do Poder Judiciário, infelizmente sabemos que isso pode se prolongar ao longo de vários anos. E o que a gente sempre busca é uma solução imediata para o consumidor. De modo que, sem dúvida alguma, valorizamos muito o diálogo, valorizamos muito as reuniões, a empresa participa de nossas reuniões e, sem dúvida alguma, valorizamos qualquer tipo de consenso e acordo. Obrigado. A minha pergunta está respondida. Obrigado, vereador Juarez Lopes.
percebo que mais nenhum vereador gostaria de fazer perguntas, eu apenas gostaria de acrescentar, doutor Tiago, se você tem algum dado que possa fazer um levantamento entre as reclamações atualmente com a Enel e as que existiam à época da CELG. E isso, é claro que é um período curto ainda, né? Temos aí 3, 4 anos que a Enel está administrando, comprou a CELG, mas se o senhor tem algum trabalho sobre isso, e se tem algum relatório que possa nos mostrar, no âmbito mais geral, se houve, de fato, uma melhora do serviço nesse período. Eu não posso afirmar, eu preciso voltar a levantar esses dados, eu preciso voltar a verificar os percentuais de investimento da empresa, os percentuais de problema, porque tudo isso tudo é repassado à ANEEL. Isso tudo é repassado à ANEEL. Se essa comissão ainda não dispõe desses dados, eventualmente a própria Defensoria Pública pode obtê-los, né? Números estatísticos, acredito também que os nossos PROCONs podem colaborar bastante com números. Eles também são grande porta de entrada, vocês obviamente sabem disso. Os PROCONs também são grandes parceiros da Defensoria Pública, e acho que a Defensoria Pública poderá subsidiá-los e auxiliá-los muito com os nossos ofícios, nossas recomendações, nossas ações públicas. E, obviamente, todas essas ações elas são subsidiadas em alguns documentos que também poderão auxiliá-los. O senhor já falou, mas eu gostaria de precisar um pouco a respeito de uma das reclamações maiores, essa questão de cobranças que a empresa faz, né, de consumo anterior. Isso o senhor relatou agora há pouco. Mas, objetivamente, a Defensoria acompanhou algum caso desses? Houve um desfecho que, de fato, a gente possa ter recomendações melhores para os consumidores? Nós tivemos aqui o relator da CPI da Enel, a semana passada, deputado estadual, aliás, Carlos Salim, ele relatou, inclusive, a preocupação sobre a precisão nos medidores de energia, né? Isso, inclusive, deixou aceso uma preocupação muito grande. Em relação à medição do serviço, efetivamente, da energia consumida, o que eu gostaria de ver se o senhor tem algum caso que a Defensoria tem acompanhado de maneira a identificarmos se há uma confiabilidade nos medidores que estão fazendo a medição da energia da população. Bom, a grande maioria dos casos, infelizmente, eles não avançam. Não avançam por 2 motivos. Um primeiro motivo é que a resolução 414 da ANEEL, essa é uma resolução que as prestadoras de serviço de energia elétrica devem cumprir, ela é bastante favorável no ponto às empresas. A verdade é que alguma chance para os consumidores ele passaria por uma alteração dessa própria resolução. Ela autoriza que as empresas elas recuperem energia elétrica, salvo engano, dos últimos 36 meses, onde ela constata uma irregularidade de medição, né? Uma vez que a Enel ela retira esse medidor, ela passa por uma perícia dentro do próprio laboratório da Enel. Faculta e credencia ao consumidor que ele acompanhe toda essa testagem. E ainda, caso o consumidor discorde daquele laudo, daquela perícia realizada pela própria empresa, o consumidor ainda pode fazer uso do Inmetro, que seria um certificador externo, independente e não vinculado à própria empresa. Então, o que a Defensoria Pública faz, na maioria das vezes, é esse trabalho de orientação do consumidor, de pegar esse medidor, de levá-lo ao Inmetro, de acompanhar essa perícia, de trazer alguma situação peculiar, de demonstrar que, por exemplo, aquele consumo não ocorreu porque não estava morando no imóvel,
Então, assim, existem situações que poderíamos demonstrar. Agora, a Enel, ela é uma empresa que trabalha com essa resolução 414 debaixo do braço. O que está ali na resolução, ela sabe muito bem. Se ela descumprir algum inciso, se ela descumprir algum artigo, obviamente a Defensoria Pública vai se valer para anular alguma cobrança, algum débito. Tá certo. Bom, feitos os questionamentos, consulto algum vereador ainda se precisa, querem fazer algum questionamento ao doutor Tiago Bicalho. Mais um. Daqui a pouco já vamos ouvir o Paulo César. Mas, doutor Tiago Bicalho, nós queremos, em nome da Comissão Especial de Inquérito da Câmara Municipal de Goiânia, agradecer pela contribuição a essa casa, também ao doutor Gustavo Alves, né, e com certeza haveremos necessidade de trocar mais informações com vossas excelências. Agradeço muito, muito obrigado, tenham uma boa tarde. Uma boa tarde a todos vocês, um bom trabalho e permanecemos à disposição. Obrigado. Bom, já dando sequência, senhoras e senhores, vamos agora ouvir também o nosso segundo convidado, o presidente da Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Goiânia, o doutor Paulo César Pereira, que também, da mesma forma, terá 20 minutos para fazer a exposição inicial, e em seguida as arguições que cada nobre vereador queira fazer. Doutor Paulo, seja bem-vindo à Câmara Municipal, muito obrigado pela presteza de estar aqui conosco, né? E a Comissão Especial de Inquérito, como o senhor já ouviu aqui, eu não vou repetir, tem como objetivo aferir a qualidade e criar opções para que os moradores de Goiânia tenham o melhor serviço na oferta de energia elétrica oferecida pela Enel. O senhor é bem-vindo, o senhor tem 20 minutos. Boa tarde a todos. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer pelo convite e pela confiança depositada no nosso trabalho, na condição de presidente da Agência de Regulação. Tenho aqui um grande apreço por esta casa, é a casa da democracia, é a casa do debate, dos legítimos representantes da população e do povo. Então, Mauro, me permita chamá-lo de Mauro, que é um grande amigo de longa data, dizer que eu fico muito feliz de ser convidado para estar aqui. Como nós temos alguns vereadores que são de primeiro mandato, eu gostaria de destacar a minha relação com essa casa. O presidente da Agência de Regulação de Goiânia, que sou eu, tem um mandato conferido por essa casa. Quem concede o mandato ao presidente da Agência de Regulação é a Câmara de Vereadores, que depositou na minha pessoa a confiança de estar à frente da regulação dos serviços públicos municipais delegados, e estamos aí no 4º ano de mandato, e antes de entrar no mérito do assunto da SEI, eu gostaria de falar um pouco sobre o papel da Agência de Regulação, até porque tem a ver com a minha fala em relação ao trabalho da SEI. É importante que a gente compreenda que determinados serviços, eles são de responsabilidade do poder público. E o poder público não se desobriga dele, nem com um contrato de concessão. Então, quando a gente está falando em responsabilidade de uma empresa, nós temos que olhar a responsabilidade da concessionária e também de quem é titular dos serviços, ou seja, o poder público concedente. Ao que me consta, o titular dos serviços de fornecimento de energia elétrica é a União. Mas também me consta que, não sei se ainda está em vigência, mas possivelmente a SEI, a equipe da SEI já sabe, que tem um convênio entre a ANEEL e a Agência de Regulação do Estado, a AGR,
para fiscalizar e controlar a prestação desses serviços. Na fala do Dr. Tiago, da Defensoria, e eu gostaria de fazer um destaque aqui da importância do trabalho da Defensoria e da abertura que ela tem dado à população, no sentido de assistir a população, mas é importante que a gente observe na fala do Dr. Tiago, e ele foi muito claro nisso, que a Defensoria atua quando ela é provocada. E num serviço de concessão que foi delegado pelo poder público a uma empresa, pública ou privada, a fiscalização e o controle da prestação desses serviços, ela tem que ser uma ação de proatividade, de iniciativa. A Defensoria age quando o cidadão solicita, quando o cidadão provoca. Ora, a prestação de um serviço público, mesmo tendo sido concedido a uma empresa privada, a princípio, essa prestação não pode falhar. E quem tem que assegurar e cobrar, e ser cobrado disso, é a empresa concessionária, tem que ser cobrada, porque ela é que opera o sistema, mas o órgão regulador também precisa agir antes dos problemas acontecerem. E como é que seria isso? E aí é uma sugestão que eu faço aos vereadores. Por mais que a gente foque em questões, por mais graves que sejam, a gente precisa conhecer a regulação desse serviço. Precisa conhecer e, possivelmente, são documentos muito extensos. Então, na minha avaliação, esse trabalho da SEI não é um trabalho pequeno. Para se ter uma ideia, os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, que é de titularidade do município, que é de responsabilidade do município, a agência do município, que sou eu que presido, elaborou o disciplinamento da prestação desses serviços e é um documento de 300 páginas, que estabelece todos os procedimentos que a empresa deve cumprir, tanto procedimentos operacionais, quanto procedimentos contábeis. Recentemente, nós assistimos a Saniago sendo ocupada pela Polícia Federal para investigar todos os arquivos de desvio de recurso. Desvio de recurso do cidadão, porque o serviço... Eu estou falando sobre abastecimento de água e esgotamento sanitário, mas as coisas se relacionam também para a energia elétrica. É um serviço autofinanciável, ou seja, quem presta o serviço com dinheiro da tarifa. Então, alguns aspectos que precisam ser observados na investigação sobre irregularidades na prestação dos serviços, o caminho que abarca toda a questão é o caminho de se conhecer. Qual é o regramento? Ou seja, a empresa está submetida a quais obrigações? Para a gente conhecer todas as obrigações e, com certeza, com esse conhecimento, nós vamos poder avaliar com maior propriedade quais são as irregularidades. Então, esse disciplinamento, ele entra no mérito do disciplinamento da prestação do serviço propriamente dito, que é a regulação operacional, o disciplinamento das contas da empresa, para se chegar à avaliação se o custo da tarifa é justo e se o número, o volume de tarifas sociais
é possível ser ampliado em função do faturamento da empresa ou não, além de conhecer o regramento para a gente poder confrontar com irregularidades, porque o que é a irregularidade? É o que é obrigação e você não faz, ou presta um serviço sem a devida qualidade. Qual é o parâmetro que nós temos para avaliar se a Enel está prestando um serviço de qualidade? Todo regramento tem indicadores. E aí, a partir dos indicadores, é que nós vamos avaliar se atende ao indicador ou não. Qual poderia e deveria ser um indicador? Além da prestação continuada dos serviços, ou seja, a interrupção é um grave problema para a população, para o usuário. Outro indicador é quanto tempo a empresa gasta para repor o serviço, para promover a religação. Eu não estou dizendo do corte de energia em um domicílio. Eu estou falando da interrupção de energia em um bairro, quer seja por um sinistro, quer seja por uma qualidade ruim do serviço prestado. Aqui, não como regulador, mas como usuário, eu posso dizer que é visível, eu estou dizendo como cidadão, a demora na recuperação da prestação do serviço. E na condição de engenheiro civil, é nítido que a mobilização de equipe da empresa, pelo menos na região norte, que é a que eu conheço, porque eu moro lá, deixa muito a desejar. Equipes muito pequenas, que demoram a chegar no local para recuperar o fornecimento de energia e demoram a executar o serviço. De vez em quando eu paro e pergunto para um funcionário, eles dizem, nós estamos aqui, mas nós nem sabemos ainda qual é o problema. Então, além de mobilização pequena de equipe, de demora, possivelmente pelo número de equipes ser pequena, ainda precisa se avaliar a qualidade técnica da equipe que é disponibilizada. Então, como cidadão, eu poderia apontar outras irregularidades. Por exemplo, a cobrança de iluminação pública. A troca de lâmpadas é feita pelo município. E a cobrança pela energia fornecida para a iluminação pública é feita pela concessionária e parte repassada ao município. Qual é uma irregularidade a ser levantada? A lâmpada, estando consumindo energia ou não, estando acesa ou queimada, ela é cobrada o consumo de energia. É cobrado pela empresa. É estranho isso, não é? A pergunta seria, olha, Paulo, então o que você sugere? Porque, na verdade, a cobrança é pelo número de lâmpadas instaladas, mas o consumo é pelo número de lâmpadas funcionando. E olha o que acontece, e eu posso dizer, lá na região norte, de novo, uma série de lâmpadas queimadas, que tanto o poder público municipal precisa ser cobrado pela agilidade na substituição dessas lâmpadas, como isso não pode ser faturado. Porque senão o cidadão está pagando por um serviço que ele não recebe. Na condição ainda de cidadão, uma outra questão que precisa ser observada, e Goiânia se vangloria disso, é de ser uma das cidades mais arborizadas do Brasil e, quiçá, do mundo. Os serviços de poda que a Enel faz, eles não são serviços de poda que olham o aspecto estético e de saúde das espécies arbóreas. Não olham. Comecem, nobres vereadores, a observarem isso. Eles quase que alejam
as árvores. Porque o único objetivo e interesse demonstrado é de livrar a rede de algum contato para que cause algum sinistro. Está correto em proteger a redistribuição de energia, mas não está correto em entender que o serviço pare ali. É preciso reconhecer que a espécie arbórea precisa ser mantida. Olha, para um cidadão comum, fazer a poda de uma árvore na porta da sua casa, tem que abrir um processo na AMA, que tem que analisar e depois autorizar. A Enel tem essa autorização livre de qualquer processo e sem qualquer acompanhamento técnico. Ah, Paulo, então o problema está na fiscalização da AMA? Não necessariamente. Nós não precisamos dizer para uma concessionária de um serviço público que uma espécie arbórea é um bem público e que precisa ser tratado como tal e que precisa ser orientado por o serviço de um profissional legalmente habilitado. Então, Mauro e demais nobres vereadores, na condição de regulador de serviços, o que eu sugiro é que a SEI, primeiro, investigue e veja até onde vai o papel da agência estadual neste convênio que foi assinado em 2011 e se ele ainda está em vigor, para saber objetivamente quem é que fiscaliza a prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica. Ao saber disso, a minha sugestão do próximo passo é tomar conhecimento das regras da prestação do serviço. O terceiro é de conhecer os indicadores, ou seja, quais são os elementos que matematicamente apontam entre o certo e o errado, ou qual é o indicador, o índice que tem que ser alcançado em relação a todos os tipos de serviço, a exemplo de demora em religação, em número de interrupções de energia elétrica e aí por diante. E, por fim, sobre o valor das tarifas e sobre o que o relator perguntou, como é que é essa questão da tarifa social, porque nós sabemos que um grande número de cidadãos tem dificuldade de acesso a esse serviço. Enfim, essa é a minha primeira contribuição e me coloco à disposição de vocês para que a gente, caso eu possa contribuir, apesar de não ser um serviço regulado pelo município, estou aqui à disposição. Muito obrigado, doutor Paulo. Eu já adianto que um dos objetivos dessa SEI é aperfeiçoar o processo de monitoramento e manter a qualidade do serviço prestado e entendemos que dentro desse procedimento a agência de regulação nossa municipal, ela com certeza deverá, ao nosso ver, assumir alguma responsabilidade. Eu já passo a palavra para o nobre vereador Jefferson Abel, que fará alguns questionamentos a Vossa Excelência. Vereador Jefferson Abel, por favor. Presidente, mais uma vez, obrigado pela palavra. Quero agradecer aqui a participação de todos. Deixa eu só pegar aqui o questionamento aqui. Também do Dr. Paulo César, não é isso? Dr. Paulo César, que é coordenador do núcleo, não, é presidente da agência reguladora Goiânia. Dr. Paulo, muito obrigado pela presença do senhor aqui, seja muito bem-vindo. Me tiram uma dúvida. As reclamações, deixa eu pegar aqui, acho que esse aqui é aqui. A prestação de serviço de energia elétrica não é competência da GR, não é isso? Não é, né? Mas a Agência de Regulação de Goiânia tem acompanhado o serviço da ANEEL aos municípios? Olha, vereador Jefferson,
como eu disse aqui, eu tenho acompanhado como cidadão. A nossa responsabilidade não é da regulação desses serviços, mas eu me coloco e coloco a agência de regulação à disposição da Câmara, agora com essa provocação, para que a gente possa, juntamente com a SEI, fazer os estudos e subsidiar a SEI em relação ao que ela precisar. Mas não é competência. A Certo. agência de regulação regulou, até o final de 2019, o serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário e tem atuado agora na regulação do serviço de limpeza urbana. Está em curso essa elaboração e nós vamos trazer o debate aqui, caso seja de interesse de vocês. Certo. Me tira uma dúvida. Esse acompanhamento de prestação de serviço de iluminação pública, ele tem algum acompanhamento também? O serviço de iluminação pública, a substituição de lâmpadas, é um contrato assinado diretamente com a CEINFRA. É a CEINFRA que detém o contrato, ela é responsável pela fiscalização desses serviços, porque foi ela que contratou essa empresa. Então, como o senhor falou, essa cobrança ela é feita independente se está prestando serviço ou não, e como é um contrato da prefeitura, vocês fiscalizam esse contrato. São duas situações. O contrato que a prefeitura tem é um contrato de substituição de lâmpadas. Certo. O fornecimento de energia é da Enel. Então, a agência reguladora ela não tem vínculo de qualquer fiscalização ou acompanhamento Sobre da esse Enel. trabalho, não. Quem tem que fiscalizar a substituição de lâmpadas é a CEINFRA, que é a contratante de um serviço que não é regulado pela agência municipal. Me tira uma dúvida, isso é uma dúvida pessoal. Essa taxa de iluminação que ela vem no boleto da própria Enel, ela é uma parceria ou ela é responsabilidade da própria Enel? Bom, a Enel é contratada para prestar esse serviço. Tá, mas E assim, eu pergunto porque, por exemplo, a taxa de iluminação pública, ela é responsabilidade da prefeitura, ok? Quem detém o direito de receber é a prefeitura. A prefeitura recebe pela cobrança da taxa e repõe, paga a ANEEL pela quantidade de energia que ela fornece. Certo, porque essa taxa ela vem no boleto da própria Enel. Então, é uma parceria então, entre a própria Enel e a prefeitura para que seja recebida via esse boleto, não é isso? Sim. Tá ok, obrigado. É isso, vereador. Já antes de passar para o vereador Juarez Lopes, mas é importante aqui, principalmente o relator, a gente fazer a dosagem entre a quantidade de lâmpadas acesas e a quantidade de serviços que a prefeitura paga por ele. Né? Isso que foi um relato aqui do nobre presidente da ARG. Vereador Juarez Lopes, para os seus questionamentos. Boa tarde. Essa é uma pergunta simples, porque eu acho que na sua fala você esclareceu muitas coisas, inclusive falou sobre a composição tarifária. E é dentro dela que eu quero perguntar um pouco, a sua compreensão, se você acha que ela é devida, se a composição tarifária ela é correta, ou se você tem alguma observação que possa nos nortear um posicionamento diferenciado nessa composição. Se Goiânia está dentro dos parâmetros, do que ela paga, o que você acha, os impostos que são aplicados aí, embutidos, o que você pensa, é possível a gente, dentro da SEI, detectar situações que nós possamos interferir ou chamar a atenção dos organismos reguladores, que é o Ministério Público, a Defensoria. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Me permita chamá-lo de Juarez, somos amigos de longa data, Juarez. Eu não sei como é calculada a tarifa de energia elétrica e se é a ANEEL que estabelece o valor ou se é uma tarifa estadual. Eu não sei.
nós precisamos ir atrás dessas informações para, primeiro, se ela for regionalizada, um dos melhores instrumentos que a SEI poderia ter é o instrumento da comparação. A comparação. Eu vou dizer isso porque nós temos trabalhado a questão da tarifa de abastecimento de água. E aí eu posso te assegurar que é uma conta muito complexa e que, se não for analisada e elaborada por quem conhece muito bem do assunto, qualquer um de nós aqui seria ludibriado por uma conta que a gente não conseguiria decifrar. Para você ter uma ideia, eu estou dizendo isso porque toda vez que se discute a tarifa de ônibus, a cidade entra em convulsão, né? Tem um cálculo, tem uma equação lá simplista de como se calcula a tarifa de ônibus, que às vezes ela não condiz com a realidade. No caso da água, veja como é que é feito o cálculo da tarifa. Primeiro, o que é que vem para o cálculo da tarifa? A mão de obra mobilizada para prestar o serviço. Essa é a pergunta. E aí entra o indicador de eficiência. Precisamos daquele tanto de funcionário naquela empresa? Depois vem a faixa salarial dos empregados de uma empresa concessionária. É outra discussão. Depois, quais são os insumos consumidos e quais os custos dos insumos? Quais são os equipamentos, qual o custo dos equipamentos e qual o período de depreciação até ele perder sua funcionalidade e ter que ser substituído? Quais os custos de investimentos que vêm para a tarifa e qual o prazo de amortização? Então, fazer uma avaliação do custo de uma tarifa, como nós estamos fazendo, a equação, a estrutura tarifária da água, não é uma coisa simples. Para se ter uma ideia, foi contratada uma empresa para levantar a base de ativos regulatórios. Nós estamos levantando todos os bens que estão disponíveis em Goiânia, toda a tubulação enterrada, todos os equipamentos, barragens e tudo, avaliando se esses bens já foram amortizados para a gente fazer o cálculo da tarifa. Então, Juarez, eu quis só fazer um desenho da complexidade disso para dizer, olha, não é uma conta fácil de ser chegada e então eu sugeriria à SEI que partisse para uma comparação com outras tarifas para a SEI chegar a alguma conclusão. Você tem que apertar aí, não? O outro, o verde. Libera o som, por favor, Juarez. Agora sim. Não, doutor, realmente eu fiz essa pergunta mesmo para que Vossa Excelência até pudesse dizer isso, porque eu compreendo as imensas dificuldades. Eu acompanho um pouquinho da Saneago também. Imagina que lá tem uma resolução que diz que a propriedade que tiver uma fonte alternativa pagará pela fonte alternativa. Agora, imagina, eu sou residente, eu tenho minha moradia, eu tenho um poço que eu uso aquela água. Quando chegar água tratada, eu vou usar água tratada. Eles querem me obrigar a fechar um poço que eu tenho ali, trabalhado, que eu paguei, que eu tubuei, que eu ajeitei, entendeu? Ou eu vou pagar um aditivo a mais. Aí um dia eu até pensando lá, que Deus queira que eu seja deputado um dia, que é uma das questões que eu gostaria de fazer um questionamento profundo, e aqui nos limita isso. Senhor presidente, muito obrigado aí pela oportunidade, a sua fala nos orienta muito, eu entendo realmente que é preciso fazer um comparativo até com outros estados para ver, para entender, onde, se é que no Brasil também tem uma tarifa melhor em outro lugar, tem isso também. Obrigado, senhor.
Muito obrigado, vereador Juarez Lopes. Eu gostaria também de presidente Paulo César, como Vossa Excelência é engenheiro, claro, a Enel tem essas informações, mas pensando adiante, é possível a gente ter uma noção da rede instalada de energia na cidade, a distribuição que ela tem, todo o complexo, porque a energia para chegar na casa da gente, agora aqui eu estou carregando o celular, ela tem uma estrutura, né? E isto adiante, havendo interesse dessa casa, disposição e regramento legal, a Agência de Regulação de Goiânia, ela pode colaborar muito no processo de aferir essa qualidade, correto? Isso mesmo, presidente. A Agência de Regulação do município é um instrumento dessa Câmara e tem uma equipe técnica pequena, mas muito aguerrida e com um profundo conhecimento sobre normatização e pode, sim, assessorar essa Câmara na interpretação, na leitura e nos pontos cruciais que facilitem a vida do legislador no exercício da sua função de fiscalizar a boa prestação dos serviços públicos. Nessa mesma linha, presidente, foi falado aqui, o vereador Juarez Lopes, outros vereadores levantaram a questão da tarifa social. Nós também, uma agência de regulação do município, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Humano, antiga SEMAS, né? Os demais órgãos municipais, fica mais fácil ainda para aferir o direito daqueles que precisam, né? Em detrimento da exclusão social que tem. Isso também, eu estou aqui fazendo as mesmas projeções para o futuro. Com certeza, na regulação dos serviços de fornecimento de energia, com certeza tem algo muito claro com relação a assegurar o acesso, inclusive daqueles que têm poucos recursos e talvez não tenham condições de pagar a tarifa no preço que ela está. Então, eu sugeriria, eu acho que um trabalho conjunto de representantes dessa casa, com a Secretaria de Desenvolvimento Humano, a antiga SEMAS, e a própria CEPLAN, que também tem um cadastro lá e faz o levantamento por conta da política de habitação, dá para a gente, inclusive, abrir um diálogo com a concessionária no sentido de ampliar a disponibilização dessa tarifa social, de conceder essa tarifa social. Em tempo ainda, senhor presidente Paulo César, Vossa Excelência acompanhou um caso que, inclusive, é uma preocupação do vereador Juarez Lopes, a respeito daquela rede de alta tensão que passa ali no bairro, no Anhanguera, exatamente. Eu ia falar agora de alta tensão, e à época o senhor era secretário de Planejamento. O senhor tem alguma questão a dizer a respeito desse procedimento lá, que se houve alguma negociação, algum acordo, algum TAC conferido aí entre a empresa e a própria prefeitura à época? Ou outro órgão? Olha, eu posso relatar o caso até onde eu acompanhei. Os desdobramentos, eu tive algumas notícias, mas não sei o desfecho final, mas posso dizer até onde eu fui informado. À época, quando da já iniciativa da CELG ainda, de passar uma rede de distribuição de energia de alta tensão, o então vereador Elias Vaz fez uma audiência pública e nos convidou aqui, na condição de secretário de Planejamento, tendo em vista que a CELG argumentava que tinha licença ambiental e que tinha autorização do município para passar essa rede de distribuição de alta tensão. Eu era o secretário de Planejamento, fui convidado para vir nessa audiência, e eu disse textualmente que a Secretaria de Planejamento não tinha dado autorização à CELG e que cabia, pela legislação municipal,
a existência dessa autorização. Os moradores lá até do Parque Anhanguera disseram o seguinte: primeira vez que eu vejo um gestor público falar alguma coisa aqui, objetivamente, e dizer que essa autorização não existe. Depois disso, isso foi motivo para eu ter sido chamado no Ministério Público, junto com o procurador do município e representantes da empresa, do porquê que, na condição de secretário de planejamento, eu disse que eu não tinha dado autorização. Eu disse, olha, não dei autorização porque o projeto não atende a todos os requisitos. Inclusive de estudo de impacto de vizinhança, relatórios disso, que não tinha. E, ao que me consta, nunca teve. E a empresa insistindo que já tinha feito uma pesquisa, e eu disse, olha, na condição de secretário de planejamento, enquanto esses documentos, que são pré-requisitos básicos, que estão na lei, para que o secretário de planejamento emita a autorização de execução dessas obras, a CEPLAN, na minha pessoa, não vai dar essa autorização. Obviamente que eu recebi muitas visitas de muitas autoridades lá, que quiseram, inclusive, dizer, olha, secretário, você vai ser responsabilizado, porque vai faltar energia em tal lugar. Eu disse, não, mas eu não sou o prestador de serviços, o prestador de serviços tem que cumprir as regras para que elas sejam obedecidas e, enfim, sejam implementadas. O que me intrigou mais, e eu falei isso para a promotora, a doutora Alice, no Ministério Público, foi com relação à desvalorização dos imóveis. Mesmo que, tecnicamente, uma rede de alta tensão passando sobre a sua casa, todo mundo lhe assegure, tecnicamente, que isso não tem risco nenhum, falando em valor imobiliário de quem tem um bem, ele deprecia. E eu disse, olha, não dá para este projeto ser estabelecido sem o cumprimento das obrigações legais e sem a devida indenização da vizinhança que estará recebendo essa redistribuição. Obviamente que a minha intenção e a minha clareza era de que não, se a energia tinha que chegar a algum bairro, a engenharia tinha que ser suficiente para dar as soluções. Uma das soluções era a distribuição subterrânea. Mas, por conta de valores, isso era rejeitado pela empresa. Enfim, depois disso, esses moradores foram à justiça, me arrolaram como testemunha, e eu fui lá e contei a história como eu estou contando aqui para vocês. E também me intrigou, porque em alguns bairros, como, por exemplo, o Xangri-Lá, que um dos vereadores, o Felisberto, fez gestões na Secretaria de Planejamento para que fosse instalado, que fossem ligadas à rede de energia para os moradores, a então empresa, a CELG, dizia que, enquanto os moradores, porque tinha algumas ocupações debaixo da rede de distribuição de alta tensão, a CELG dizia, olha, para que seja ligado, aqueles moradores que estão debaixo da rede de alta tensão têm que desocupar aquele espaço e, segundo as normas da CELG, o afastamento do eixo da rede de alta tensão até o meio-fio tinha que ser no mínimo de 18 metros. Então, eu dizia para eles, para a CELG ligar, a antiga empresa, né, concessionária, para a CELG ligar, não pode ter ninguém morando embaixo. Agora, no caso do Parque Anhanguera, a CELG pode vir e passar a rede de alta tensão por cima das casas. Enfim, me parece, a última notícia que eu tive, presidente, foi de que os moradores tinham sido vitoriosos nessa causa e a Justiça não tinha permitido a instalação dessa rede. Mas talvez o Juarez possa dizer se isso prosperou ou não. Muito
obrigado, senhor presidente. Vereador Juarez, se quiser fazer algum complemento. Senhor presidente, eu também acompanhei de perto porque moro no devido lugar. E a fala do nobre convidado está exata, né? Existem alguns desdobramentos disso, de algumas leis específicas municipais que foram feitas que regulamenta essa ação. Eu estou buscando melhores informações, estou esperando, essa SEI já fez um pedido de informações, né? Embora eu tenha alguns dados, até então não são os melhores possíveis, não são, né? É engraçado que hoje, né, existe uma tendência mundial de fazer o cabeamento subterrâneo por inúmeros motivos, né? Alguns lugares históricos, praças. Eu acho que, por exemplo, a Avenida Goiás não tem um sistema de cabeação subterrâneo, com a obra que está sendo feita ali, até disse que eu acho que é um erro, embora não é alta tensão, e a lei especifica isso, né? Mas são coisas que uma empresa pode fazer até para mostrar a boa intenção com a cidade que ela presta um serviço e ganha muito, porque a região metropolitana daqui, ela é a maior contribuidora, né, para a Enel. Então, assim, não foi feito, até as informações que eu tenho, não está bacana, não está do jeito que se esperava. Essa rede está parada, eu acho que ela é de extrema importância para Goiânia. Extrema importância para Goiânia. Veja bem que uma rede de alta tensão, ainda a empresa não quer fazer ela de forma subterrânea. Imaginam só, sendo que eu compreendo que no Brasil, na cidade, em alguns lugares, né, é preciso se pensar isso, um amontoado de fio, que destrói a beleza de algumas cidades, né? Mas eu espero que a gente possa ter sucesso ainda nessa demanda, nesse caminho que nós estamos percorrendo aí. Estou buscando novas informações, estou aguardando, mas buscando por fora informações com quem realmente pleiteou a lei e trabalhou efetivamente essa demanda. E logo nós vamos ter mais informações para saber o que fazer e o caminho correto a representar, ou seja, o que for pertinente. Obrigado. Muito obrigado, vereador Juarez Lopes. Diante da evidente conclusão dos questionamentos e também das respostas do presidente Paulo César Pereira, Agência de Regulação, Fiscalização e Controle do município de Goiânia, eu quero agradecer ao nobre presidente, deixar a palavra em aberto para os seus agradecimentos finais aqui, e nós já estamos partindo para o encerramento dos trabalhos. São Paulo, muito obrigado por contribuir com essa Comissão Especial de Inquérito e, com certeza, haveremos necessidade de um novo retorno do senhor aqui para outros questionamentos. Quero novamente reafirmar a minha satisfação e honra de estar aqui contribuindo com esse trabalho de interesse público, colocar a Agência de Regulação à inteira disposição. A Agência de Regulação foi criada em 2016 e até hoje, Juarez, ela tem 18 funcionários, 18 servidores. Nós precisamos definitivamente estruturar a Agência de Regulação. A Agência de Regulação tem menos servidores do que o número de cargos criados para a Secretaria do Escritório de Prioridades. O Escritório de Prioridades tem 30 cargos. 30 cargos. E a Agência de Regulação tem 18 servidores. Tem um motorista, tem um diretor administrativo, tem um gerente de administração. Se eu retirar o pessoal do apoio administrativo, a Agência de Regulação tem 6 técnicos para um trabalho que é de fiscalização de toda a prestação de serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário e agora de limpeza urbana. Mas, como eu disse no começo, é uma equipe aguerrida e a Agência de Regulação está à disposição dessa SEI e de outros trabalhos desta casa para que a gente possa ajudar aí a encaminhar esse trabalho. Muito obrigado a vocês mais uma vez.
obrigado, Paulo. Agradeço aos nobres vereadores. Encerramos, então, mais essa sessão da SEI. Lembrando que terça-feira que vem, a nossa secretária executiva já temos vários contatos daqueles nomes que já levantamos e aprovamos nas sessões anteriores, e solicito aos vereadores que façam como hoje, agendem para as 14 horas, na terça-feira de semana que vem, lembrando a todos que estão nos acompanhando, que vai ser sempre sessões híbridas, nesse espaço mais adequado para todos nós. Então, declaro encerrado a presente sessão, agradeço a todas e todos, e temos aí, né, na nossa reunião de encaminhamento, na quinta-feira, às 8 horas da manhã, aqui na sala de comissões. Muito obrigado, está encerrada a presente sessão.